Fala pessoal, então hoje a gente vai falar do objeto de estudo da psicologia e os fenômenos psicológicos. Então, o objeto de estudo da psicologia é o ser humano. Por mais que a gente faça estudo com ratinhos, com, com macacos, o objeto de estudo mesmo é o ser humano. A gente faz às vezes pesquisa com cachorros, mas como eu falei, é o ser humano. Então eu vou dar uma lidinha aqui da concepção do ser humano. Nesse instante, tentando entender os objetos da psicologia, cabe uma indagação. Quem é então o homem na psicologia? Aos que atribuem as características humanas à nossa herança genética e o seu desenvolvimento a um processo de maturação. Para esses, os fenômenos psicológicos são basicamente fenômenos orgânicos, neuropsicológicos, como a percepção, a memória, as emoções, a atenção, dentre outros. Outros pontuam o meio ambiente como responsável pelo desenvolvimento de habilidades e de competências. A parcela de psicólogos que se ancora nessa concepção teórica apresenta uma preocupação em aplicar técnicas e métodos sem levar em conta a realidade e as condições em que o indivíduo se insere, preocupando-se apenas em interpretar os fenômenos psicológicos isoladamente. Dessa forma, tentam fazer com que os indivíduos adaptem a determinado contexto, como se uma nova estrutura do homem fosse suficiente para sua adequação psíquica e social, ignorando seus direitos como indivíduos diferenciados. O problema que o indivíduo é, apresenta passam a ser interpretados como crises individuais, ignorando-se que possam ser decorrentes de condições sociais dos sujeitos, acobertando a realidade de vida e retornando ao indivíduo a total responsabilidade pelo seu bem-estar. Então, outros negam a genética, mas então, o fato é que a gente herda algumas coisas da genética, por exemplo, algumas pessoas que a família mora em situação de mata há muito tempo, em questões indígenas. A pessoa herda algumas coisas da genética indígena e do senso, do senso de natureza. Já a pessoa que nasce em condições, os avós nasceram nos maquinários, os filhos nasceram nas máquinas, nas oficinas, nas fábricas. Essa pessoa tem uma certa genética para as máquinas. Mas o que eu acho que acontece? A gente sim recebe essa genética do que é passado de geração em geração, né? E é pouquinho essa genética muitas vezes. Mas muita coisa é uma questão de aprender a tabuada. Por exemplo, tem muita coisa que eu não sei que é uma questão de aprendizado. E esse aprendizado demora 70 dias para você ficar perfeito e nunca mais esquecer dessa questão. Algumas questões de coordenação motora, algumas questões de mexer em máquinas, demora 70 dias para que a pessoa pegue mesmo essa função, muitas funções assim, muitas coordenações motoras. Então, muitas vezes a questão não é a questão é que o ser humano pode aprender qualquer coisa, mas tem que ter paciência. Lembra que 70 dias
um ser humano pode aprender qualquer coisa. E muitas vezes, muitas coisas é passado de geração em geração pela genética, mas é um pouquinho assim. Mas o que a gente mais aprende é em questão de esforço e, e aprendizado de coordenação motora e tudo mais. E demora 70 dias para você aprender alguma habilidade nova. Entendeu? Então, tamo junto, gravando mais uma vez. Dessa vez eu vou deixar gravado no YouTube e vou esperar gravar tudinho.